Olá, eu sou Bianca Kislansky, mestre em Happiness Studies. Esse é o podcast A Vida em Si, uma conversa honesta sobre felicidade. Neste podcast, eu traduzo as descobertas mais atuais da ciência da felicidade em reflexões genuínas e práticas aplicáveis ao nosso cotidiano. Aqui, o compromisso é com o tripé: ciência, emoção e prática. A Vida em Si podcast é como uma tela em branco, um convite para você refletir e desenhar sua própria vida de forma consciente e intencional, desenvolvendo seu estado construído de felicidade. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao A Vida em Si podcast. Você fala consigo mesma como falaria com alguém que você ama? Você consegue se perdoar quando você falha ou só sente culpa e vergonha? O que a ciência tem a dizer sobre o impacto da autocompaixão na saúde mental, no desempenho e na nossa felicidade? Neste episódio, a ciência responde e talvez você descubra que ser gentil consigo mesma é um dos maiores atos de força que existem. Hoje, o tema da Vida em Si podcast é autocompaixão, fraqueza ou força. Então vamos conversar hoje sobre algo muito essencial e pouco falado, que é essa habilidade para a felicidade chamada autocompaixão. Vamos entender o que é de fato a autocompaixão e quais são os impactos dela em nossa vida como um todo e como podemos fazer para desenvolver isso em nossas vidas. Afinal, gente, a maioria das pessoas hoje na nossa sociedade como um todo percebe o amor próprio e o amor pelos outros como grandes opostos. É como se o amor próprio ele fosse egoísta e o amor pelos outros fosse altruísta. E quando nós falamos sobre a dimensão relacional da felicidade, no nosso último episódio nós falamos sobre relacionamentos positivos, sobre amor. Nesse nosso quarto episódio, nós estamos falando sobre autocompaixão, que também faz parte da dimensão relacional da felicidade humana. A autocompaixão é o amor consigo mesmo, é a forma como você se trata. E na dimensão relacional, existem duas subdimensões, dois elementos, que é o amor por si, como você se trata, a sua relação consigo mesmo e a sua relação com outras pessoas. E nós só conseguimos manter uma relação saudável com relacionamentos profundos, genuínos, sustentáveis ao longo das nossas vidas, se nós tivermos um relacionamento saudável com nós mesmos. Afinal, nós só conseguimos entregar o que nós temos. Isso é o natural, nós sabemos disso. Só que agora a gente vai entender um pouco mais cientificamente. Por que será que eu deveria desenvolver um amor positivo comigo? Já que o ter um relacionamento positivo com pessoas, ter uma rede de apoio é o principal preditor da felicidade humana. Por que eu deveria desenvolver um relacionamento comigo? Porque normalmente a sociedade considera o amor próprio como algo egoísta e o amor pelos outros como algo altruísta. Então você fazer algo por alguém é visto como algo nobre, é visto como algo altruísta, é visto como empatia, mas fazer algo por você é egoísta. Colocar limites em outras pessoas, em relações, nas situações, é algo até snob na nossa sociedade. E aí eu me pergunto muito profundamente, como pesquisadora e aplicadora da ciência da felicidade, por quê? Por que isso é visto na nossa sociedade? Por que será que nós não entendemos que assim como no avião, que para mim é uma das melhores metáforas e analogias que existem hoje para falar sobre autocompaixão. No avião, quando nós estamos no avião, para quem já andou de avião, na hora que a tripulação está dando o recado inicial, antes do avião decolar, eles falam o seguinte: se alguma turbulência acontecer, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Neste momento, se você estiver acompanhado e tiver alguém do seu lado, primeiro coloque a máscara de oxigênio em você.
E depois você coloca na pessoa que está ao seu lado. Se estiver com qualquer criança, por exemplo, pessoas que dependem de você, primeiro é em você e depois é na pessoa que está ao seu lado. Para mim, essa é a melhor analogia que tem sobre a importância da autocompaixão. Primeiro, eu preciso cuidar de mim. É máscara de oxigênio para mim. Para eu conseguir sustentar o cuidado com as outras pessoas e todos os papéis que eu desenvolvo na minha vida. Não tem como fazer ao contrário, porque uma hora a conta chega. Uma hora o nosso organismo, o nosso corpo pede esse tempo para nós. Se você, em relações, no seu dia a dia, fere seus valores, uma hora você vai começar a se sentir exausto mentalmente, fisicamente, fatigado, com névoa mental, que está insatisfeito com a sua vida como um todo. Percebe? Então a conta chega de alguma forma em nossas vidas como um todo. Por isso que é muito importante nós cuidarmos de nós mesmos. Dr. Tal Ben-Shahar, que eu tenho a honra de ter sido meu professor, ele foi professor da Universidade de Harvard por muitos anos e ele tornou a matéria de felicidade a matéria mais famosa, mais concorrida, eu diria mais concorrida da Universidade de Harvard. E ele traz que se falharmos em cuidar de nós mesmos, nós não vamos apenas nos machucar, mas também iremos falhar em cuidar das pessoas que nós amamos. Então, gente, amor próprio é de fato um pré-requisito para amar outras pessoas. Nós precisamos direcionar todo o cuidado, o carinho, atenção, decisões, tempo que direcionamos para outras pessoas em nossas vidas, para nós mesmos. Afinal, sem a gente, nada funciona ao redor que nós sustentamos, percebem? Sem a gente, no final, tudo que nós achamos que nós podemos dar conta, se nós pararmos, nós não vamos dar conta porque nós paramos. É óbvio, né? Só que a gente só percebe quando nós precisamos parar. Então, aquela pessoa que você ama e que você entrega ali naquele papel, nós temos vários papéis que exercemos nas nossas vidas, certo? Eu, por exemplo, tenho um papel de profissional, tenho um papel de esposa, tenho um papel de filha, tenho um papel de amiga, eu tenho um papel de professora. Eu tenho vários papéis que eu exerço na minha vida como um todo. E para eu conseguir sustentar esses papéis, eu preciso estar bem, qualquer que sejam esses papéis. Há algum tempo eu venho me perguntando isso, porque eu tenho passado e passei por, na verdade eu passei por alguns desafios esse ano, e eu me perguntei assim, para passar por esses desafios, para gerar resiliência, desenvolver ainda mais a minha resiliência, o que eu preciso? Eu entendi que eu precisava de uma coisa prioritariamente, que é a minha autocompaixão. Eu precisava olhar para mim com o mesmo amor e carinho que eu olho para outras pessoas que eu amo. E eu precisava que as minhas ações estivessem condizentes com isso. Isso ia impactar na minha resiliência como um todo. E eu senti isso e tenho praticado isso cada vez mais nos últimos anos aí, desde que iniciei meus estudos e práticas no campo da ciência da felicidade como um todo. E não só você sente isso, mas as pesquisas científicas também apontam. Pesquisas nesse campo da área da compaixão, da autocompaixão, sugerem que a autocompaixão não é apenas um traço de personalidade pré-existente. O treinamento em autocompaixão também pode resultar em bem-estar psicológico aprimorado e impacto na nossa felicidade como um todo. Houve um estudo que foi feito em 2004 e que foram 3 semanas que foram aplicadas intervenções em estudantes. E nesse estudo, no final da intervenção, em que os estudantes voluntários desse estudo participaram, eles mostraram, com a intervenção em autocompaixão, aumentos significativamente maiores em autocompaixão, atenção plena, otimismo e autoeficácia, e diminuição em ruminação de pensamentos em comparação com o grupo de controle, ou seja, o grupo que não praticou as intervenções de autocompaixão. Um outro estudo realizado em 2014, conduzido com um grupo de mulheres que tinham preocupações com a imagem corporal. E esse estudo, ele envolvia meditações guiadas de autocompaixão na internet por 3 semanas. Gente, eu estou falando de uma intervenção de meditação
com meditações guiadas por 3 semanas. Então, isso é uma intervenção científica que nós chamamos. E é simples, aplicável para você. Você pode fazer isso na sua casa hoje, se você quiser. E olha só que interessante. Só uma observação, um adendo que eu gostaria aqui de fazer com vocês. Pesquisas e artigos científicos têm apontado o quanto que nós, mulheres, temos uma questão com os nossos corpos. Não é à toa, nós sabemos disso, da construção social que envolve isso há muitos anos. Mas o grande ponto é que isso se reflete no que nós chamamos de vergonha. Parece que nós, mulheres, vivemos uma vergonha relacionada aos nossos corpos, como um todo. E isso é um grande desafio, pois impacta o nosso nível de autocompaixão, pois nós acreditamos que não somos o suficiente comparado aos padrões que são colocados como um todo para serem seguidos como corpos ideais. Então, eu não estou falando aqui de obesidade, né, do tipo, eu estou falando de, se hoje eu perguntasse para você, mulher, que está nos ouvindo agora, se você tem algo que você mudaria em seu corpo, ou então algo que te incomoda, nós todas vamos pensar em alguma coisa, porque em algum momento, de alguma forma, a maioria das mulheres já pensou nisso. Então, esse estudo aqui, especificamente, ele foi feito de uma forma muito interessante, porque foram mulheres que tinham questões com a imagem corporal. E nesse estudo, elas fizeram essas meditações guiadas por 3 semanas. E os resultados dessa intervenção, olha que interessante, produziram diminuições significativas na insatisfação corporal, na vergonha corporal e na autoestima baseada na aparência. E também aumentos de autocompaixão e apreciação corporal em comparação com o grupo de controle, que é o grupo que não fez isso. Então, esses resultados, eles indicam que, de fato, essas intervenções breves de autocompaixão podem ser eficazes no ensino de habilidades de autocompaixão e no impacto da felicidade como um todo. Existe um outro estudo que foi feito em 2010, que foi com um grupo de pessoas que escreveram uma carta de autocompaixão. E após 7 dias de escrita dessas cartas de autocompaixão, que é também uma intervenção científica, foi descoberto nesse estudo que essa atividade não apenas diminui os níveis de depressão por 3 meses, mas também aumenta os níveis de felicidade por 6 meses. Felicidade enquanto bem-estar, enquanto estado construído. Olha só que interessante. Bianca, exercer isso vai resolver a depressão? Vai resolver transtorno de ansiedade? Não, é preciso um acompanhamento. Mas tudo isso, a autocompaixão é uma ferramenta que nós adquirimos para você utilizar na sua vida como um todo e desenvolvê-la na sua vida como um todo e agregar no que você já exerce na sua vida. E aí nós precisamos entender, para entender o conceito de autocompaixão, o que significa autocompaixão de fato, nós precisamos entender o que é compaixão. Porque a autocompaixão tem uma palavrinha no meio que se chama compaixão. Então, o que é compaixão? Segundo a doutora Kristin Neff é professora na Universidade Texas, na Universidade do Texas, lá nos Estados Unidos. E ela hoje é considerada uma das maiores pesquisadoras nesse campo da autocompaixão. E a doutora Kristin Neff, ela traz que a compaixão, ela envolve a sensibilidade à experiência do sofrimento, juntamente com um profundo desejo de aliviar esse sofrimento de alguém. Então, é como se você vai estar dirigindo, por exemplo, e ali você percebe uma pessoa em situação de rua. E aquilo, ao invés de passar despercebido pelos seus olhos, de alguma forma, você pausa e reserva um momento para refletir sobre o quão difícil as coisas são para aquela pessoa. Isso é a compaixão, de fato. Compaixão significa literalmente sofrer com. Então, eu sofro com o outro. Eu sofro com aquela outra pessoa. Então, se compaixão significa isso, o que quer dizer autocompaixão? Autocompaixão, a palavrinha já traz, é a compaixão que eu direciono para outra pessoa, mas direcionada para mim mesmo.
Então, a autocompaixão é compaixão direcionada para dentro. E o conceito científico trazido pela doutora Kristin Neff é que autocompaixão é, em vez de você julgar e você criticar impiedosamente a si mesmo por várias inadequações ou deficiências, a autocompaixão significa que você é gentil e compreensiva quando você é confrontado com falhas pessoais. Afinal, quem disse que você deveria ser perfeito? Quem disse que você deveria não errar nunca? Nunca ter falhas? Afinal, gente, autocompaixão é de fato nós aceitarmos a nossa humanidade. Se você ouviu o nosso último episódio, você viu que nós falamos sobre a nossa humanidade, que é a nossa humanidade que nos conecta. Não é você ser a pessoa perfeita, que nunca erra, está sempre bem, e que está tudo certo, e que está tudo maravilhoso, e que é isso aí a sua vida. Não é isso, é você ser um ser humano. E ser um ser humano precisa abrir espaço para abraçar a nossa humanidade, para abraçar todas as nossas emoções, todos os desafios que nós vivemos. E autocompaixão é sobre você honrar e aceitar a sua humanidade. É simples assim. É simples, mas nós temos tido muita dificuldade em conseguirmos aplicar e desenvolver a autocompaixão enquanto habilidade em nossa vida como um todo. Então agora nós vamos entender o que a autocompaixão não é. Para entender o que a autocompaixão é de verdade, de forma prática, nós precisamos entender o que não é. Autocompaixão, gente, não é autopiedade. Autocompaixão, segundo a ciência, não tem a ver com você ficar trazendo para si mesmo um diálogo interno de ai, tadinho de mim, tadinha de mim, nossa, isso só podia ter acontecido comigo mesma, nossa, minha vida realmente é um caos, é cheia de desafios, nossa, essa pessoa foi grossa comigo, o que eu fiz para merecer isso? Sabe esse lugar de autopiedade? Coitadinha de mim, eu sou uma vítima da sociedade como um todo, tadinho, não posso mudar nada, alterar nada, e as coisas acontecem comigo, eu vou levando a vida. Sabe esse lugar de autopiedade? Exercer autocompaixão não é esse lugar de autopiedade. Porque a autopiedade tem a ver com você acreditar que você é uma vítima da sua vida. E a autocompaixão não. A autocompaixão é você acreditar que você é a grande protagonista da sua vida. Olha a diferença disso. Porque a autocompaixão, gente, você entende que você é protagonista, porque se eu sou a protagonista da minha vida, eu preciso estar em primeiro lugar, me cuidar, eu preciso entender o que são meus valores, eu preciso entender qual é a forma que eu enxergo o mundo, eu preciso entender o meu propósito. Para isso me sustentar, para eu conseguir desenvolver relações positivas com pessoas que eu amo, eu conseguir expressar os meus talentos no meu trabalho, eu conseguir cuidar dos meus pais que estão ficando mais velhos. Percebem a diferença? A autocompaixão, na verdade, é o contrário de autopiedade. Eu entendo que eu sou protagonista e por isso eu deposito a compaixão que normalmente eu deposito para outra pessoa, mas também agora para mim mesmo. Porque eu mereço isso e eu preciso fazer isso para sustentar todo o resto na minha vida. A autocompaixão, então, gente, é você simplesmente aprender a ser um amigo ou uma amiga calorosa e compreensiva consigo mesmo. É simples assim. Por exemplo, eu vou trazer uma situação para vocês aqui. Imaginem, gostaria que você trouxesse na sua mente alguém que você ama muito na sua vida, certo? É um amor, assim, é difícil de explicar, mas você ama profundamente essa pessoa. E essa pessoa, ela chegou ou da escola, ou do trabalho, de algum lugar que era um momento muito importante para ela. E ela se frustrou com o desempenho dela. Ou se ela chegou do trabalho, ela falou com você assim, nossa, eu tinha isso aqui para apresentar no trabalho, eu me preparei durante muito tempo, mas eu acho que eu fui tão ruim, eu me decepcionei muito comigo, não era para eu ter feito assim. Ela trouxe para você. E se ela volta da escola, ela fala assim, mamãe, papai, vovó, vovô, nossa, eu voltei, eu tô tão triste, e aí começa a chorar porque não fui bem na apresentação da escola. E aí a minha pergunta para você é, o que você, naquele momento ali, responderia para essa pessoa que você ama? Qual seria a sua resposta para essa pessoa? Provavelmente seria algo, e isso é o que eu mais ouço de todos os nossos clientes, certo? De todos os nossos clientes. Sejam minhas alunas,
sejam os nossos clientes B2B das empresas. O que eu mais ouço é, Bianca, eu responderia algo como, não fique triste, acontece. Ou então eu responderia algo como, essas coisas acontecem mesmo, o que você pode melhorar para a próxima vez? Você deu o seu melhor, com certeza você pode estudar e ir melhor na próxima vez. Não se cobre tanto, faz parte da vida, vamos entender o que você errou. Seria algo mais ou menos assim. Então eu iria fazer o quê? Acolher e direcionar essa pessoa. E aí essa é a situação A. E agora vamos para a situação B. Eu queria te convidar agora a se imaginar nessa situação. Imagine que você chegou de um trabalho e que para você era muito importante aquela apresentação que você ia fazer no seu trabalho. Você ficou preparando essa apresentação há dias. Você preparou essa apresentação, ela era muito importante para você. Você estudou, colocou. Mas na hora de apresentar, você se frustrou com você, porque você sabia que podia ter ido muito melhor. Você se frustrou com o seu desempenho. E aí, qual é normalmente o seu diálogo interno com você? O que normalmente você fala para você? Normalmente, o nosso diálogo interno é um diálogo mais pejorativo, um diálogo mais negativo. Então, normalmente, as pessoas, nossos clientes respondem que falariam, nossa, eu não acredito que você errou nisso, falando consigo mesmo. Não acredito que você errou nisso. Eu sou uma besta mesmo, uma besta quadrada, para não falar coisas piores. E aí é um diálogo interno de autocobrança gigantesca e pejorativo. E quando nós falamos que a autocompaixão é você ser um amigo caloroso e compreensivo consigo mesmo, nada mais é do que você conseguir se tratar como você trataria alguém que você ama. Porque quando é direcionado para outra pessoa, você consegue aceitar, acolher e direcionar. E quando é com você, é tão difícil aceitar e acolher para depois direcionar. Quanto que nós temos nos cobrado uma grande perfeição em nossa vida como um todo. Sermos perfeitos em todos os papéis que exercemos, sendo que no fundo todos sabemos aqui que é humanamente impossível. É humanamente impossível isso. A autocompaixão, ela vem te relembrar que é preciso direcionar a compaixão que você direciona para outros para si mesmo. É preciso fazer isso. E isso é muito diferente de autoestima. A autoestima tem a ver com a forma como as pessoas te olham. A autoestima, ela depende do sucesso e das pessoas gostarem de você. Então não é muito estável. Você pode ter ela em um dia e pode não tê-la em outro, ou estar baixo em um dia ruim. A sua autoestima depende de um elogio genuíno de outra pessoa, de alguém gostar de um trabalho que você fez. A sua autoestima é de fora para dentro. A autocompaixão não. A autocompaixão é de dentro para fora. Pode ser que alguém chegue para mim e fale, Bianca, não gostei do seu podcast, não me identifiquei, comecei a ouvir, não consegui ouvir até o final, para mim não foi bom. Isso vai impactar na minha autoestima, é de fora para dentro. Mas na minha autocompaixão, não. A autocompaixão tem a ver com a forma como eu me enxergo, tem a ver com a forma como eu me trato. A autocompaixão tem a ver com de dentro para fora. Ela me falar que não gostou do meu podcast não vai me fazer olhar e falar, nossa, meu podcast é muito ruim, porque eu sei a intenção positiva que eu coloco, eu sei os estudos que eu fiz para estar aqui com vocês hoje, eu sei a minha carga e todo o investimento que foi colocado aqui de tempo, de conhecimento, para ser direcionado aqui para vocês. Então, sim, tem coisas que podem melhorar, tem muitas coisas que podem melhorar, tudo que nós fazemos tem coisas que podem melhorar. Mas eu ouvi tem um vídeo que eu sou apaixonada da Brené Brown, que ela fala o seguinte, que um discurso do Roosevelt traz que a partir de agora eu começo a não me importar mais com quem não está na arena. Que a sua opinião, para mim, ela tem muita importância se você estiver na arena. O que é na arena? Você está arriscando. Você está se colocando na sua vida como um todo. Você está fora da sua zona de conforto. Isso é estar na arena. Você se deixar ser vista por inteiro, como um todo. Você ser autêntica na sua vida, construir coisas na sua vida.
Isso é autocompaixão. É a forma como eu me enxergo. São os meus valores. A forma como eu me trato, o meu diálogo interno. E a autocompaixão, segundo a ciência, ela tem 3 grandes direções da autocompaixão. 3 grandes elementos que compõem a autocompaixão. A primeira direção é o que nós chamamos de autogentileza. A autocompaixão, quando nós falamos de autogentileza, ela envolve ser gentil com você, mesmo quando você sente uma dor emocional. Eu estou sentindo raiva, eu abraço a raiva. Eu estou sentindo medo, eu abraço o medo. Eu estou sentindo angústia, eu abraço a angústia. E não fico me culpando por eu estar sentindo isso, porque eu deveria não estar sentindo isso, porque eu tenho muitas coisas para agradecer. Calma, sim, você tem muitas coisas para agradecer, todos nós temos. Mas todos nós passamos também por dores emocionais. E faz parte da vida como ser humano. E a autogentileza, ela se refere à nossa tendência de sermos solidários e compreensivos com nós mesmos. Quando nós percebemos nossas falhas pessoais, ao invés de nos julgarmos severamente, que é o que nós tendemos a fazer. Então, quando nós falamos, gente, de autogentileza, dentro da autocompaixão, ela envolve lidar com nossos erros e falhas com tolerância e compreensão, reconhecendo que a perfeição, ela é, de fato, inatingível. A perfeição é inatingível. É tão difícil para a gente entender isso, né? Que a nossa perfeição é inatingível, porque é nos vendido uma ideia de que perfeição é atingível, de todas as formas diferentes. Então, a família perfeita existe, ela está na propaganda das manteigas que passam no domingo. Não sei se vocês já viram, mas manteiga, margarina, é aquela família perfeita, margarina que sai ali no domingo, eles não têm problema nenhum. Você que tem com a sua família, eu que tenho com a minha família. Eles não têm problema nenhum, e existe, a gente só não conseguiu alcançar. A relação perfeita, o casamento perfeito existe. O Natal perfeito existe. Grandes marcas trazem aí o Natal perfeito no final do ano. E vocês sabem do que eu estou falando. Que é ilustrado o Natal perfeito. Não tem nenhuma briga de família, não tem nada do tipo. É o Natal perfeito. A gente que não conseguiu alcançar ainda. Para quem não entendeu, eu estou sendo irônica. É importante explicar isso aqui. Porque, gente, não existe perfeição. Só que as marcas já entenderam que perfeição vende. Porque nós compramos aquilo que nós queremos nos tornar. Então, é vendido para a gente isso. Mas isso tem nos adoecido. Buscarmos essa perfeição em todos os ramos, em todas as direções. Perfeições de corpos, perfeições de rostos, perfeições de relações. E é muito interessante isso, porque buscar uma perfeição faz com que buscar uma perfeição e só aceitar o perfeito nas relações diminui o nosso poder de aceitação e de resiliência ali. Porque essa pessoa não é perfeita para mim. E eu não tenho paciência para desenvolver esse relacionamento com essa pessoa. Então não faz mais sentido estar com ela. Percebe o quanto que impacta isso? Então a autocompaixão, gente, quando a gente fala de autogentileza, é entender que perfeição não existe. Perfeição para nós mesmos também não existe. Nós não somos perfeitos, somos seres imperfeitos. Então, que tal, em vez de nos repreendermos por sermos inadequados, nós oferecermos a nós mesmos calor e aceitação incondicional? Em vez de nos fixarmos em resolver problemas e ignorar nosso próprio sofrimento, nós pausamos para nos confortar emocionalmente ao enfrentar emoções dolorosas. Com a autogentileza, nós conseguimos sim oferecer a nós mesmos uma oferta de paz, de calor, de gentileza e de empatia, para que a verdadeira cura possa de fato ocorrer. E isso, gente, só acontece nossa relação com nós mesmos. Não tem como, ninguém pode fazer nada com isso. É nossa relação com nós mesmos. Sim, nós podemos utilizar ajudas e intervenções que eu tenho trazido para vocês, mas a autoconsciência é o primeiro passo, é entender como é que esse diálogo interno tem sido, quando foi a última vez que você fez algo apenas por você. O que nos leva à nossa segunda direção da autocompaixão, que compõe a autocompaixão, que é a humanidade em comum, que nós chamamos. A humanidade em comum traz que é o grande conceito, o grande ponto de ver suas lutas, os seus desafios e falhas como parte da condição humana.
E que não é apenas você que está passando por problemas. Você não está sozinho passando por problemas. Porque muitas vezes, gente, nós nos sentimos isolados, achando que só a nossa vida tem desafios. Só a gente está passando por problemas, que os outros não estão passando. Até porque as redes sociais nos ajudam muito com isso, né? Você olha ali as redes sociais e fala, nossa, que vida maravilhosa dessa pessoa. E aí você compara toda a sua vida com o recorte da vida de alguém no Instagram. E aí esse que é no Instagram ou em outras redes sociais como um todo. E aí esse que é o grande ponto. Porque no momento que nós fazemos isso, nós nos sentimos sozinhos. E quando nós falamos de humanidade em comum, é justamente o contrário disso. É importante que nós entendamos que outras pessoas também passam por desafios. Porque com isso, eu não reajo de forma irracional, como se o fracasso e a dor fossem aberrantes, de nossa, eu estou passando por isso, que desafio eu estou vivendo, por que minha vida é assim? Calma, todo mundo está passando por desafios. A grama do vizinho não é mais verde que a sua, é só porque você só vê aquela partezinha verde, você não consegue ver ali a raiz, você não consegue ver mais dentro do solo como é que está. Quando as coisas, gente, na nossa vida começam a dar errado, muitas vezes a gente olha e acredita e percebe que é nossa culpa. E muitas vezes nós assumimos que outras pessoas estão tendo uma vida mais fácil do que a nossa. Só que a nossa situação ela não é anormal ou injusta. Porque no momento em que nós olhamos e falamos que eu estou passando por isso e ninguém mais está, nós nos sentimos separados de outras pessoas que levam vidas felizes, normais, que levam vidas apenas com emoções positivas. E nós nos separamos. E vocês lembram que no começo do nosso episódio eu trouxe o quanto que é importante nós nos sentirmos em comunidade, nós nos sentimos como uma única grande unidade enquanto sociedade como um todo. Então tem algo que é muito interessante que se chama zoom out, que é ao invés de você, quando você está passando por um desafio, você olhar aquele desafio e se perder em meio às dores que você está vivendo ali, por que não você vai um pouco para fora do desafio e analisa a situação como um grande observador, uma grande observadora da situação. Então você olha e fala, nossa, tenho uma pessoa que está passando por isso daqui, isso aqui está acontecendo, mas olha todas as outras coisas na vida dela que estão funcionando. Porque normalmente o que nós pensamos é, eu estou passando por esse desafio e toda a minha vida está ruim. Mas não necessariamente. Você pode estar passando por um desafio, mas não necessariamente toda a sua vida está ruim. E ajuda demais você conversar com pessoas que você ama, pessoas que você confia e contar os desafios que você está vivendo. Porque muitas vezes é muito interessante isso, porque vários grupos que nós atuamos dentro de empresas, nós começamos a nossa formação de líderes em agentes da felicidade e algo muito comum que acontece é a seguinte fala assim, durante o nosso processo de formação é a seguinte fala, Bianca, eu não sabia que muitas pessoas passavam por várias coisas que eu passo na minha vida aqui. E eu não estou me sentindo mais tão sozinho. Eu não estou me sentindo mais tão sozinha. Olha só que interessante. Então, conversar com seus amigos sobre algo que você está passando é, sim, benéfico. E a terceira direção da autocompaixão é o mindfulness. Olha que interessante, o mindfulness ele faz parte da dimensão espiritual da felicidade humana. A dimensão espiritual da felicidade humana traz que precisamos de presença, precisamos estar no momento presente, na nossa vida como um todo, desenvolver isso sem julgamento e, além disso, nós conseguimos viver um propósito de vida. Clarear o nosso propósito de vida e viver a nossa vida inspirando e tendo algo maior em nossa vida como um todo. Então, o mindfulness, ele está sim lá na dimensão espiritual da felicidade humana, mas ele também impacta aqui na nossa dimensão relacional da felicidade humana. Porque com mindfulness, gente, com a presença, o mindfulness em inglês é atenção plena em português. O significado científico, o conceito científico de atenção plena é estar no momento presente, exercendo não julgamento. São esses dois elementos. Estar no momento presente, exercendo não julgamento.
Estando no momento presente, exercendo o não julgamento, eu consigo estar consciente das emoções que eu vivo. Olha quanto é importante isso para a autocompaixão. Estar consciente das emoções que eu vivo e aceitar conscientemente. Então, estar consciente, presente no momento que eu estou, agora, no momento presente, e aceitar consciente, ou seja, exercer o não julgamento sobre o que eu estou sentindo, o que eu percebi que eu estou sentindo. Isso é a terceira dimensão da autocompaixão. Aceitar conscientemente, gente, o que eu estou vivendo, o que eu estou sentindo, o que você está sentindo, envolve estar experiencialmente aberto à realidade do momento presente, permitindo que qualquer pensamento, emoção e sensação venham sem julgamento, evitação ou repressão na sua vida como um todo. É aceitar a nossa humanidade. A doutora Kristin Neff, ela traz, muito interessante, que com mindfulness nós conseguimos reconhecer que você está sofrendo para poder sentir compaixão. Então, com mindfulness eu consigo reconhecer que eu estou sofrendo e aí sim eu sentir compaixão, eu aceitar ser um amigo, uma amiga calorosa comigo, como eu seria com alguém que eu amo e que eu percebi que essa pessoa está sofrendo. Quando alguém que você ama está sofrendo, naquele momento ali, você normalmente não fala, é isso mesmo, sofra mesmo. Normalmente você fala o quê? Nossa, eu sinto uma compaixão por essa pessoa. Por mais que às vezes você não concorde ali com aquela ação e tudo mais. Mas vem a compaixão. Então, com o mindfulness, nós conseguimos exercer essa compaixão e perceber essa compaixão. E, gente, embora pareça muito óbvio, muitas pessoas não reconhecem a extensão da sua própria dor. E especialmente quando essa dor vem da sua própria autocrítica. E isso é muito interessante porque, como eu trouxe, sempre quando nós trazemos a nossa relação com outras pessoas, parece que é diferente, fica diferente. É algo que é mais fácil direcionar para outra pessoa. Mas aqui, pensando exatamente disso, eu quero introduzir um conceito para vocês, que é um conceito que eu utilizo com as minhas alunas, e é um conceito também com as minhas alunas no tratamento, que é o meu programa de 8 semanas para a felicidade, e também com os nossos clientes dentro das empresas, que é um conceito trazido chamado MVI. MVI, é a letrinha MVI. MVI se chama Minimal Viable Intervention. Em português se chama Mínima Intervenção Viável. O MVI ou MVI são mínimas intervenções viáveis que você pode fazer e aplicar na sua vida como um todo para desenvolver as dimensões da ciência da felicidade, as dimensões da felicidade na sua vida como um todo. Eu sempre termino o nosso episódio do podcast do A Vida em Si trazendo que felicidade é sobre pequenas grandes coisas. E as pequenas grandes coisas são exatamente ações que nós podemos fazer para desenvolver aquelas dimensões da felicidade, desenvolver esse estado construído da felicidade. E a partir de hoje, nos nossos episódios, eu vou terminar sempre com o MVI que eu sugiro para você que você coloque em prática. Naquele tema que nós estamos conversando. Hoje o nosso tema é autocompaixão, então eu quero terminar aqui o nosso episódio trazendo uma mínima intervenção possível que você pode colocar em prática. É algo que eu particularmente gosto muito, porque eu vejo um efeito muito grande dessa intervenção, que é, eu queria te convidar a começar a praticar um hobby que tem alguma memória afetiva. Como assim, Bianca? Quando você era pequeno, quando você era jovem, provavelmente você ou fazia algum esporte que você amava, ou você pintava, ou você jogava algum jogo que você amava fazer isso. Alguma coisa que de alguma forma tinha uma memória afetiva para você, um hobby, algo que você amava fazer e que te traz lembranças muito boas. Eu queria te convidar a, nessa vida adulta, você começar e voltar a praticar esse hobby. Bianca, mas eu não tenho tempo. Uma vez a cada 15 dias já tem um impacto na sua felicidade como um todo. Começa. Essa é a mínima intervenção viável que eu gostaria de trazer para você aqui hoje. Que você possa iniciar um hobby na sua vida hoje. Um hobby que te lembre algo positivo que você viveu. Esse será um momento só seu, um momento de exercer a sua autocompaixão. É um momento que você escolheu um hobby para você, porque vai te fazer bem. Você vai ali direcionar a compaixão
que você normalmente direciona para outra pessoa, para você mesmo. Então, assim, eu finalizo o nosso episódio de hoje. Lembrando que felicidade é treinável, felicidade pode ser desenvolvida e que no final, felicidade é sim sobre pequenas, grandes coisas. Te vejo no nosso próximo episódio do A Vida em Si podcast.